Bets, juventude, endividamento, educação e economia real. Olá, este é o podcast do Associativismo do Diário do Comércio. Eu sou Vinícius Prado de Moraes e hoje a nossa conversa é sobre um fenômeno que deixou de ser apenas um debate sobre o comportamento dos jovens. As bets já afetam o orçamento das famílias, o consumo no comércio, a permanência de estudantes no ensino superior, a saúde mental de quem perde o controle e a própria economia real. A promessa é simples e sedutora: ganhar dinheiro rápido pelo celular. O problema é que para uma parcela cada vez maior dos jovens, essa promessa tem virado dívida, ansiedade, inadimplência, abandono de projetos de futuro e redução do dinheiro que circularia no comércio, na educação, nos serviços e no consumo das famílias. Pesquisas recentes mostram que quase metade dos jovens paulistas fez apostas nos primeiros meses de 2026. Parte deles usou esse dinheiro destinado a despesas essenciais, contraiu dívidas e relatou prejuízos acadêmicos, profissionais e emocionais. Para entender esse cenário, eu recebo hoje Renato Barreiros, pesquisador, gestor cultural e especialista em juventude e comportamento social. Renato tem uma longa trajetória em projetos ligados à cultura periférica, à comunicação, à gestão pública e ao universo juvenil no Brasil. Renato, obrigado por estar aqui com a gente. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Obrigado mesmo. Para começar, o que explica essa explosão das bets entre os jovens brasileiros? É só interesse por esporte ou existe algo mais profundo acontecendo? Na verdade, não é. Eu acho que não tem nada a ver com interesse por esporte, porque, infelizmente, o que a gente mais ouve as pessoas falarem não são as apostas esportivas que estão dentro das bets. São esses jogos que a gente chama de jogo do tigrinho, né? Que ficou popular pelo tigrinho, que você vai apertando e o tigrinho tem que chegar em tal lugar, e se o tigrinho dá uma cambalhota, você ganha 2 vezes o que você ganhou, enfim. É como se fosse um caça-níquel, né? É online, mas lógico, um personagem mais bonitinho, né? Muito mais sedutor. Então eu acho que a questão das apostas esportivas, elas já até existiam há um pouco mais de tempo, em sites internacionais, mas o que mudou muito o comportamento das pessoas é o tigrinho, porque o tigrinho também é uma coisa rápida. Você põe o dinheiro, apertou, ele deu ou não deu, né? A aposta esportiva, querendo ou não, você vai, faz a aposta, tem que esperar o jogo, né? Tem um tempo ainda, embora hoje se aposte em, né, jogos no mundo inteiro, né? Se você quiser apostar no futebol russo, você aposta, no futebol, não sei, do Panamá, você aposta. Mas eu acho que a grande virada que trouxe essa juventude e seduziu foi o tigrinho, né? O tigrinho, mas ele também tem outras formas, mas o tigrinho é o que popularizou. O celular mudou a natureza do jogo. Antes a pessoa precisava ir até um ambiente da aposta. Agora o jogo está no bolso. 24 horas por dia. Isso torna as bets mais difíceis de controlar? Não, total, porque antigamente você tinha os bingos, então a pessoa tinha que ir até o bingo, entrar no bingo, sentar na cadeira do bingo, né? Ou mesmo os caça-níqueis que eram ilegais, a pessoa tinha que ir até o lugar onde estava o caça-níquel. Agora não, agora o cara de qualquer lugar, o cara joga, né? E isso cria também uma coisa de fazer escondido, né? A gente tem muitos relatos de pessoas que não contaram para a família que estavam jogando em bet, né? Gente que assim até, né? Quando a gente, por exemplo, associa a cassino, associa um ambiente de noite, a um ambiente de bebida alcoólica. Tem gente que não, que joga em casa, quietinho, ali e tá perdendo dinheiro e ninguém sabe, né? Para o Diário do Comércio, existe uma dimensão muito importante nessa discussão, que é a econômica. Quando o dinheiro vai para a bet, ele deixa de ir para algum lugar. Deixa de ir para a faculdade, para o supermercado, para o comércio, para o lazer, para a roupa, para o celular e para a academia, para o curso de qualificação. Quando um jovem usa o dinheiro da conta de faculdade ou de consumo básico para apostar, o que acontece com a economia real? A gente já tem uma pesquisa que eu acho que é a melhor delas, que inclusive a melhor delas no sentido de mostrar isso nos jovens, que foi o que gerou, inclusive, a campanha que a gente está fazendo nas escolas públicas, no entorno das fábricas de cultura, que foi o Volta... Continua, mas ela começou no começo do ano, Volta às Aulas Sem o Tigrinho, que ela diz o seguinte, que 35% dos jovens, eles adiaram a graduação,
na faculdade devido aos gastos com bets. Ou seja, você tem 35% dos jovens que vão entrar na faculdade que não entram na faculdade, deixam entrar porque eles estão devendo por causa de gastos no Tigrinho, né? No Sudeste, isso é um dado global do Brasil. No Sudeste, isso sobe para 41%. Então, assim, você tem quase 50% dos jovens dizendo o seguinte, eu não consigo entrar na faculdade porque eu gastei meu dinheiro com bet, com Tigrinho, né? Você tem um outro dado, né? E essa pesquisa foi feita pela Associação Brasileira de Mantenedoras do Ensino Superior, que diz que 14% dos jovens eles estão com uma mensalidade atrasada da faculdade porque gastaram no Tigrinho. Então, a gente deixa de pensar que o cara tá substituindo o Tigrinho por um supérfluo. Não é isso. O cara realmente está indo no limite de se inviabilizar economicamente, inviabilizar sua graduação, uma melhora na sua educação, né? No seu ensino, por conta de dívida com o Tigrinho, né? Sobre essa ocorrência do jovem que está interrompendo aí o estudo, tá, usando esse dinheiro que seria para pagar, né, a faculdade com as apostas. Você que estuda a juventude, o que isso significa para o futuro profissional dessa geração? A gente vai ter jovens cada vez mais endividados e com um nível educacional menor, né? Então, essas pessoas vão ganhar menos, vão ter empregos piores, porque não vão estar formadas. Quer dizer, é uma tragédia isso, né? Você está atrasando o país, né? A mão de obra do Brasil já não é uma mão de obra extremamente qualificada, isso daqui a 10 anos vai ser pior, né? Tá. E você também costuma dizer que o varejo já perdeu 2 natais para as bets. Explica isso para a gente na prática. De onde que vem essa leitura e o que é esse tipo de comércio sente mais? Essa foi uma pesquisa da Confederação Nacional do Comércio, né? E ela fala que nos últimos 2 anos o comércio em geral perdeu 2 natais, porque eles dão um dado que cada Natal costuma gerar aproximadamente 70 bilhões de reais. E o comércio em geral já perdeu 143 bilhões de reais nos últimos 2 anos. Ou seja, era dinheiro de gente que ia comprar uma roupa, que ia comprar um celular, que ia comprar um móvel, que gastou em bet, né? Tá, e uma das mensagens mais comuns nas propagandas das bets é que elas podem gerar aí a renda extra, principalmente para esses jovens. Essa narrativa é o principal perigo para o jovem e para as famílias hoje? Sim, total. Isso que você falou foi repetido por que agora ele não faz mais, mas um dos mais importantes influenciadores, que era o Felipe Neto. Ele, quando fazia propaganda para a Bet, dizia exatamente isso, que era a renda extra. Eu acho que o ponto dos influenciadores é o principal ponto de crescimento das bets. E aí você tem desde influenciadores regionais. Hoje, por exemplo, teve uma operação grande contra uma influenciadora lá do Distrito Federal, que ninguém sabe quem é, mas movimentou R$1.200.000, né? Bancada pelas bets, principalmente pelas bets ilegais. Mas você tem o MC Rian, que foi preso há pouco tempo atrás também, que era um grande divulgador de bet. A Deolane, que até o momento está presa, que era uma grande divulgadora de bet, se eu não me engano, ela é proprietária também. Então, essa coisa da pessoa consumir rede social e ver o tempo inteiro o influenciador que ela gosta mostrando o bet, mostrando que está ganhando, que está gerando riqueza para ele, mexe com a cabeça do jovem. Para mim, o ponto máximo disso chegou com o Neymar agora. O Neymar, depois que foi anunciado que ia para a Copa, o primeiro post dele foi uma propaganda de bet. Né? Ele é um ídolo assim, de milhões e milhões de pessoas. A Virgínia parou de fazer, mas também era uma pessoa que fazia propaganda de bet contínua, né? Então, eu acho que os influenciadores hoje são o principal pilar aí de sustentar a influência das bets para a juventude. Agora, a gente faz uma pausa rápida para acompanhar um panorama do sistema do associativismo nos últimos dias. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre,
decidiu frear a tramitação da PEC, que acaba com a escala de trabalho 6x1. A justificativa é o impacto fiscal das propostas em discussão no Congresso. Após conversa com o ministro da Fazenda, Dário Durigan, Alcolumbre afirmou que é preciso preservar a responsabilidade nas contas públicas. Segundo ele, há dezenas de projetos com potencial de aumentar despesas e, por isso, o Senado não deve acelerar a análise da medida neste momento. O Senado aprovou o projeto que cria uma linha especial para a renegociação das dívidas dos produtores rurais afetados por perdas de safra e eventos climáticos. O texto prevê juros reduzidos, carência e prazo alongado para pagamento, além de permitir o uso de recursos do Fundo Social do Pré-Sal para viabilizar as operações. A proposta foi aprovada em votação simbólica, apesar das preocupações do governo com o impacto fiscal. Como sofreu alterações no Senado, o projeto volta agora para uma nova análise da Câmara dos Deputados. O Ministério da Fazenda sinalizou apoio ao fortalecimento do microempreendedor individual. O titular da pasta, Dário Durigan, afirmou que o governo trabalha para aumentar o limite de faturamento do MEI e ampliar a capacidade de contratação. A declaração reforça o ambiente favorável ao projeto, que eleva o teto anual para R$ 144 mil e permite a contratação de até 2 empregados. O relator da proposta, deputado Jorge Goetten, do Republicanos de Santa Catarina, quer aprovar o texto na Comissão Especial da Câmara ainda neste mês. O apoio da equipe econômica é visto como um passo importante para avançar com as negociações no Congresso Nacional. A CCJ do Senado aprovou a PEC que amplia a autonomia financeira e orçamentária do Banco Central. A proposta permite que a instituição tenha um regime próprio e mais independência para administrar seus recursos. O texto segue agora para análise do plenário do Senado. O governo pediu mais tempo para negociar possíveis ajustes antes da votação final. Empresas exportadoras e fornecedoras afetadas por tarifas internacionais e pelos conflitos no Oriente Médio passaram a ter acesso mais facilitado às linhas de crédito do governo federal. O percentual mínimo de impacto no faturamento exigido para a adesão ao Plano Brasil Soberano foi reduzido de 5% para 1%. A expectativa é ampliar o número de empresas atendidas, especialmente nos setores do aço, alumínio, cobre, automotivo e moveleiro. O programa oferece recursos para capital de giro, produção para exportação, compra de máquinas, inovação e ampliação da capacidade produtiva. A operação é feita por meio das instituições financeiras credenciadas pelo BNDES. O Conselho Político e Social da Associação Comercial de São Paulo promoveu um debate sobre os desafios enfrentados por projetos de infraestrutura, energia e logística no Brasil. O encontro teve como palestrante o ex-deputado federal José Carlos Aleluia e contou com a presença do presidente da Associação Comercial e líder do associativismo brasileiro, Alfredo Cotait Neto. Lideranças empresariais e representantes da sociedade civil discutiram segurança jurídica, ambiente de negócios e os impactos de organizações não governamentais em projetos considerados estratégicos para o desenvolvimento nacional. A presidente do Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura, Ana Cláudia Badra Cotait, participou do Encontro de Mulheres da Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores, a ABAD, em Atibaia. Durante o evento, que celebra os 45 anos da entidade, Ana Cláudia falou sobre o impacto da liderança feminina no empreendedorismo e na construção de redes de apoio. A coordenadora executiva do SEMEC Nacional, Dominique Lima, participou do evento Tempo de Guarnicê, no Maranhão, onde apresentou ações e casos de sucesso do Conselho. O encontro reuniu empreendedoras das regiões Norte e Nordeste para debater liderança feminina e fortalecer a rede de apoio ao empreendedorismo. O saldo da caderneta de poupança subiu em maio. Segundo o Banco Central, as entradas superaram as saídas em aproximadamente 2,5 bilhões de reais. É a primeira vez em 2026 em que foram registrados mais depósitos do que saques. O saldo da poupança chega agora a R$ 1 trilhão.
O governo federal prepara uma nova linha de crédito voltada a motociclistas que trabalham por aplicativos. A iniciativa, batizada de Move Motos, deve permitir o financiamento de motocicletas novas. A proposta segue a mesma lógica do programa já lançado para motoristas de aplicativo e taxistas. Os detalhes sobre valores e condições de financiamento ainda estão em discussão. Segundo o governo, a medida busca ampliar o acesso ao crédito e melhorar as condições de trabalho dos profissionais que utilizam a moto como principal ferramenta de geração de renda. Renato, voltando agora ao nosso tema, essa discussão interessa diretamente ao associativismo, porque estamos falando de renda das famílias, consumo, educação, saúde, produtividade e ambiente de negócios. Muitos jovens apostam para tentar comprar um celular melhor, um tênis mais caro, uma roupa de marca ou acessar um padrão de consumo que o salário não permite. Isso revela apenas consumismo ou também a frustração com a falta de perspectiva de ascensão pelo trabalho? Acho que é perfeita essa análise. A questão é exatamente... o salário dele é um salário que ainda não é o salário que ele almeja, né? A renda dele não é o que ele almeja, mas voltamos à questão dos influenciadores. Ele vê um influenciador lá com um baita carrão falando que ganhou porque jogou no Tigrinho. Então ele fala, pô, eu juntei aqui R$100 para comprar alguma coisa, não, vou fazer disso 1.000. Ele acaba com 0, né? É um pouco isso. Isso é muito constante. A gente tem relatos, né, nessa campanha que a gente está fazendo nas escolas, que os meninos apostam dinheiro do lanche. Então o menino não come o lanche, porque ele fala, não, vou juntar aqui, aí eu juntando dinheiro, eu aposto no Tigrinho, vou conseguir comprar um tênis bacana. Eu acho que existe um ambiente hoje que o Brasil não está no seu melhor momento econômico. Infelizmente, né, o Tigrinho, com essa promessa de ganho rápido, associado à ilusão pelos influenciadores, ele vira esperança para essa juventude. Tá, e há também relatos de adolescentes acessando esse universo das bets cada vez mais cedo. Como um jovem de 12 ou 13 anos, ele consegue chegar a esse ambiente de apostas? Olha, a primeira coisa é que hoje você tem muitas bets ilegais no Brasil, né? Você tem as bets legalizadas, que se legalizaram perante o governo federal e seguem certas regras, e você tem as bets ilegais que são totalmente ilegais e fazem o que elas querem. Nas bets ilegais, você não tem o mínimo controle de quem joga, né? O cara baixou, entrou lá, jogou, perdeu, às vezes o cara ganha e aí tenta acessar o dinheiro e não consegue, porque, enfim. Então, hoje, você tem a questão maior para os jovens menores de idade, são as bets ilegais, né? E elas estão muito fortes na presença dos influenciadores, né? Elas jogam muito dinheiro para essa turma divulgar. E você tem uma outra questão. Já se sabe que esses influenciadores que divulgam as bets ilegais, eles ficam com uma parte do que as pessoas que acessaram a bet pelo perfil dele perdem. Então, na verdade, é muito dinheiro, né? Porque além dele ganhar para publicar, ele ganha também quando a pessoa perde, né? Então você tem aí uma campanha maciça da publicidade para incentivar a aposta, inclusive dessa juventude toda, e por outro lado você tem aí campanhas também para esclarecer esse mesmo público de que esse não é o caminho. Eu queria que você contasse um pouco, tô vendo aqui que você trouxe um material para a gente, do que é essa campanha da Fábrica de Cultura. A campanha da Fábrica de Cultura, ela começou exatamente quando a gente viu o dado que 30% dos jovens estavam adiando a entrada na faculdade por não ter dinheiro, por ter gasto dinheiro em bet. E a gente convidou os grafiteiros locais para fazerem cartazes, né, tentando retratar um pouco o perigo das bets. A gente tem 12 cartazes que são colados nas escolas. A gente fez um concurso de funk, que é o funk anti-tigrinho. Então, tivemos 3 vencedores que ganharam videoclipe. E aí a gente também leva esses MCs de funk anti-tigrinho nas escolas para cantar, além de colar os cartazes. E agora nós temos uma outra iniciativa que começou faz um mês, mais ou menos, de 2 jovens da periferia, que para mim são os publicitários do ano.
né? Que é o Matheus Decala, de Cidade Tiradentes, e a Vanucci, que é lá do Itaim Paulista. Eles, inspirados nos cards do Pokémon, eles fizeram os cards anti-tigrinho. Então, por exemplo, esse aqui é o card de rouba-lanche, né? E aí fala um pouco, né? Você perde dinheiro apostando em algo que deveria ser usado para as necessidades básicas. Tem o card só mais uma, né? Porque é aquela coisa, eu perdi essa, não, na próxima eu vou ganhar. Você tem o card ostentação, tigrinho ostentação, que é isso dos influenciadores, que aparecem falando que ganharam carros, ou que compraram carro, ou que tá indo viajar com o dinheiro do tigrinho. Então esses cards aqui estão fazendo muito sucesso entre os jovens. Quando a gente leva na escola, eles batem bafo, enfim. Tá quase disputando com as figurinhas da Copa aí. E o público dessa campanha é o jovem de que idade a que idade? Olha, a gente está fazendo para todas as idades, na verdade. Assim, desde menino de 4, 5 anos, a gente mostra os cards, porque a ideia é que eles mostrem para os pais também, e com isso iniba o pai de entrar. E agora a gente está dando uma reforçada por causa da Copa do Mundo. A Copa do Mundo, ela promete ser uma bomba também para isso. Você tem aí 70% dos jovens entre 18 e 24 anos dizendo que pretendem fazer apostas durante a Copa do Mundo, né? Então, pode ser que o comércio, em agosto, sofra uma terrível ressaca, porque esses jovens gastaram apostando na Copa. Agora eu vou convidar o Ulisses Ruiz de Gamboa para trazer uma leitura econômica desse fenômeno. Ele vai mostrar como as bets retiram dinheiro do consumo, da poupança, da educação e da economia real. Olá, Ulisses. Muito obrigado pelo convite. Olá a todos. Meu comentário sobre a questão das bets e a economia seria o seguinte: em economia, nós chamamos de externalidade o efeito colateral positivo ou negativo que alguma atividade de consumo ou de produção pode exercer sobre outras pessoas. A ideia é que é uma externalidade, é que é um efeito colateral que pode ser positivo ou negativo e que a pessoa não internaliza. Então, no preço de mercado, isso não vai aparecer. Esse custo que a Bet está impondo à sociedade e os efeitos colaterais negativos do seu uso excessivo não vão aparecer no preço das apostas, na quantidade que se paga para apostar. A teoria econômica, então, recomenda a aplicação de impostos, né? Seria uma das soluções, a aplicação de impostos sobre essa atividade para desestimular um consumo excessivo, assim como a gente tem impostos adicionais sobre as bebidas, sobre o cigarro, mas tudo isso deveria ser calculado para que o imposto refletisse o verdadeiro dano social que o uso excessivo das bets está causando no Brasil. Existe na reforma tributária que está sendo implementada o imposto seletivo, que é chamado do imposto do pecado, que é um imposto adicional que as bets vão ter que pagar para desestimular o seu uso excessivo. Porém, não está definida a alíquota e não se sabe se realmente esse cálculo vai levar em consideração esse verdadeiro dano que as bets podem estar causando quando são usadas de forma excessiva. O Ulisses trouxe um ponto essencial. As bets não afetam apenas o indivíduo que aposta. Elas retiram dinheiro do consumo, da poupança, da educação e da economia real. O estudo da FECAP aponta que uma parcela dos jovens tenta recuperar as perdas imediatamente, porque essa necessidade de recuperar o prejuízo é tão perigosa. Olha, porque ele, na verdade, ele vai estar achando... Eu acho que a melhor resposta para isso é esse cartaz aqui que foi feito lá. Né, que é aqui o Carrasco Tiger, né, o tigrinho carrasco, quer dizer, é uma forca que você está entrando. Então, cada vez que você aperta o botãozinho achando que vai recuperar, ela vai apertando seu pescoço, né? Então, o perigo é esse. O perigo é que ele acha que, na verdade, ele vai, na próxima vai dar bom e sempre dá ruim, né? Esse é o problema. E você vai se apertando a forca, vai se enforcando cada vez mais. Eu acho que essa é a questão.
E como é que esse endividamento evolui? Quais são os sinais de que essa situação já saiu do controle e a família, quem está próximo, tem que ficar atento para poder ajudar? Eu acho que é a maior questão. É muito silencioso essa questão das bets. Mesmo a questão das pesquisas todas, eu acho que as pesquisas elas ficam muito abaixo da realidade, porque as pessoas têm vergonha, né? Eu acho que é notar se o jovem está nervoso, perguntar, mas e aquele dinheiro que eu te dei? Mas e aquilo que eu te dei? Uma coisa que é importante é os pais saberem o que eles estão vendo na internet. Esses influenciadores que são bancados por bet, que fazem propaganda por bet, assim, mandar bloquear mesmo, né? Assim, tentar tirar o filho dessa influência grande que existe, dos influenciadores principalmente, né? Tentar tirar, afastar ele do comercial, dos comerciais disso. Antigamente, a gente na TV aberta, a gente tinha o Conar, então a propaganda era muito bem regulada. Quando isso vai para a internet, virou uma terra sem lei. Eu acho que é essa a grande questão, né? Agora, vamos direto à redação do Diário do Comércio saber dos assuntos que estão sendo preparados para essa edição. Rebeca, o que o Diário do Comércio está acompanhando hoje? Olá, Vinícius. Olá a todos que nos assistem. Essa semana, o Senado Federal aprovou o projeto que cria uma linha de crédito de renegociação de dívidas de produtores rurais. Esse recurso será destinado a produtores atingidos por eventos climáticos e também por conflitos internacionais. A aprovação do projeto é considerada uma pauta-bomba pelo governo. Essa semana, o Diário do Comércio também discutiu a PEC 12/2026, conhecida como PEC do Trabalho Flexível, que cria uma contratação baseada nas horas efetivamente trabalhadas e é considerada pelo setor produtivo e por especialistas como a melhor opção para o varejo e para os pequenos negócios. Volto com você. A gente já caminha para o fim da entrevista, mas eu queria falar um pouco sobre as soluções. Porque diagnosticar o problema é importante, mas a pergunta prática é: o que fazer? A ACSP defende a livre iniciativa, o empreendedorismo, a responsabilidade no ambiente de negócios e o fortalecimento da economia real. Como equilibrar a liberdade de um setor econômico legalizado, como o das bets, com a responsabilidade de evitar que esse mercado drene renda das famílias, aumente o endividamento e prejudique o comércio, a educação e a produtividade dos nossos jovens? Olha, eu acho que a primeira medida seria leis mais rígidas para quem divulga bet legal, uma fiscalização intensa e não sei se uma delegacia dedicada a fiscalizar a bet ilegal, para já bloquear esses sites que são os sites que as pessoas entram para jogar bet. Segundo, a gente ter uma restrição de propaganda severa para bet. Eu acho que principalmente essa questão de internet, influenciador, devia ser proibido. Os comerciais da bet deviam ser algo muito restrito, mas muito restrito a só um nome, só divulgar onde jogar no máximo. Acho que isso é um bom início, né? Queria dar mais um dado para mostrar a importância disso. A busca por atendimento no SUS por vício em bets nos últimos 5 anos cresceu 140%. Então, assim, é urgente que todos os setores produtivos que estão sendo prejudicados se mobilizem e a gente restrinja e aperte ao máximo a publicidade, principalmente essa coisa dos influenciadores. E com a proximidade agora da Copa do Mundo, o que você diria para um jovem que acredita que entende de futebol ou de esporte o bastante para ganhar dinheiro de forma consistente com as bets? Olha, eu acho o seguinte, Copa é para curtir, não é para apostar, né? Eu acho que se você é uma pessoa que entende muito de futebol, você tem que juntar esse dinheirinho, entrar numa graduação de jornalismo e trabalhar aí na Cazé TV, na Globo, na ESPN e fazer isso. Acho que apostar não é solução. Eu, sinceramente, no tempo que a gente vem fazendo essa campanha, só história triste, só história desesperadora. Não conheço ninguém que ganhou dinheiro com esse negócio de bet, né? Tô para ver. Então, quem acha que conhece de futebol,
vá fazer uma faculdade e vá ser comentarista esportivo. Renato, para a gente encerrar, se você pudesse deixar uma mensagem para 3 públicos, jovens, pais e empresários, quais seriam essas mensagens? Para os jovens não acredite naquilo que o seu influenciador está dizendo. É mentira, ele está sendo muito bem pago para mentir. Para os pais seria não comprometa o futuro do seu filho apostando dinheiro da família em bet e fiscalize muito o que ele está vendo na internet. E para os empresários você está perdendo dinheiro. Pelo amor de Deus, se mobilize contra as bets. Precisamos de uma grande mobilização nacional contra as bets. A nossa conversa de hoje mostrou que o avanço das bets vai muito além do entretenimento. Estamos falando de um fenômeno que afeta a educação, a saúde mental, o orçamento das famílias, o consumo, o comércio e a produtividade da nova geração. A promessa de ganho rápido pode esconder um ciclo de perda, dívida e frustração. E o enfrentamento desse problema passa por regulação, educação financeira, atenção das famílias, responsabilidade na publicidade, apoio em saúde e debate público baseado em dados. Renato, muito obrigado pela sua presença. Obrigado a você também que nos acompanha. Siga o podcast do Associativismo nas plataformas digitais e nas redes do Diário do Comércio e da Associação Comercial de São Paulo. Eu sou Vinícius Prado de Moraes, obrigado pela companhia e até o próximo encontro. Tchau!